Tudo bom? Eu vim aqui falar um pouquinho da minha trajetória como concurseira e como coach da Kátia, do Integral Coaching. Eu sou fisioterapeuta, estudo há alguns anos para concurso, mas estudava da forma errada. Eu estudava muito tempo, mas perdia muito tempo na teoria, não resolvia exercícios, não tinha uma forma correta de fazer resumos, não fazia mapas mentais, nunca fiz não imprimi questões para eu fazer, na verdade, né? Pegava só os PDFs e pronto, colecionava materiais e atirava para todos os lados. Eu fiz muitos concursos, sem obter o êxito que eu desejava, minha tão sonhada nomeação, né? Tenho problemas, como qualquer pessoa tem, problemas emocionais, problemas das diversas ordens, certo? Tenho muitas coisas na minha vida que sempre quando você, antes do coaching, você pega os problemas e você utiliza como desculpa para não estudar, né? E depois do coaching não. Mas eu vou já falar sobre o coaching, certo? Eu conheci a Kátia pelo Facebook em 2013, quando eu comecei a fazer concurso para Tribunal do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho. E ela se mostrou ser uma pessoa muito solícita, muito legal, porque mesmo sem me conhecer pessoalmente, eu a adicionei no Facebook, ela me dava palavras de carinho, em momentos que ela via que eu não estava legal, mesmo sem me conhecer. Então, quando foi em 2014, eu vi que a Kátia estava com coach, estava dando coach. E eu resolvi falar com ela para tentar fazer o coaching e tal. Se eu não me engano, era uma das primeiras turmas de coaching dela. E eu resolvi fazer. E aí eu comecei a ver o tanto que eu estava errando na minha vida. Eu errei muito. Para começo de história, eu errei em relação ao foco e eu não sabia a forma correta de estudar. Então, eu estudava tempo demais e não estava rendendo. Às vezes é melhor você estudar até menos tempo e render mais. Foi mais ou menos isso que eu aprendi também, né? Então, comecei a fazer em 2014, dei uma parada. E aí resolvi focar, finalmente. Resolvi focar no INSS. Estudei para o INSS e o INSS não veio, né? Veio esse ano, mas eu estava esperando o INSS em 2015. Resultado, eu disse, não dá. Vou focar mesmo nos TRTs, que pelo menos tem vários TRTs. E aí foi quando eu voltei pro coaching, certo? Aí eu voltei, falei com a Kátia, comecei a fazer o coaching de novo. Foi até muito rápido. Eu tinha pouco tempo para fazer o coaching, porque já ia ter o TRT de Minas. E eu tinha pressa, né? Nessa questão dos estudos, eu tinha que estudar ao máximo, no mínimo de tempo. E fiz o TRT de Minas. Não passei, tá? E então, assim, quanto à minha reprovação de Minas e todas as outras minhas reprovações, eu chorava muito, 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 muito. No de Minas, especificamente, que eu tava no aeroporto de Belo Horizonte, eu falei com a Kátia e eu só chorava muito e tal. Mas ela me deu muita força. E aí eu eu percebi que eu não podia desistir, certo? E eu não desisti. Aí o que foi que aconteceu? Eu continuei estudando, continuei fazendo coaching pro TRT do Paraná, agora. Não fiz Rio Grande do Sul. Então, eu comecei a aplicar as técnicas, né? E, gente, foi incrível, assim, realmente, quando chegou no Paraná, finalmente eu passei, e com possibilidades de ser chamada. Se
o país começar a sair da crise, né? Se Deus quiser, vai sair. Tomara que saia. E então é isso, assim, eu levei esse tempo entre Minas e Paraná, e engrenei mesmo, pra valer. Pra valer. Eu já tinha pego as técnicas de fazer exercícios, de resolver questões no final de semana, que foram muito importantes. Já tinha pego as técnicas com a Kátia, quanto aos resumos. Gente, meus resumos eram enormes, certo? Então, assim, eu realmente tive minha aprovação no TRT do Paraná. E no dia que eu soube que eu fui aprovada, foi a maior felicidade, assim, da minha vida. Foi muito, muito, muito bom. Eu vou ser mais feliz no dia que eu for nomeada, mas tudo bem. Até lá, vamos estudando, né? E eu continuo fazendo coaching depois do Paraná, porque como eu não fui nomeada ainda, eu quero fazer outros TRTs e eu tô fazendo mais 6 meses de coaching com ela e eu amo coaching. Como eu estudei para minha primeira aprovação festa do TRT, como eu falei, eu fiz um revisaço que a Kátia me pediu, com questões de concurso, e ficava revisando. Eu revisei muito, além de eu ter estudado toda a matéria, claro, mas eu revisei bastante, fiz muitas questões, fiz resumos, mas eu acho que assim, o revisaço assim, foi um divisor de águas assim, na minha vida, certo? A pior parte do coaching foi receber os puxões de orelha, mas não é a pior parte, porque na verdade a Kátia dá uns puxões de orelha. Eu não sei nem se eu recebi muito puxão de orelha, gente. Eu acho que é só na medida do possível. É aquela história, quando você tá mal, chorando, e a pessoa pegar e te botar pra cima, entendeu? E dizer, você não pode chorar, não vai chorar, não sei o que, você tem que estudar. Mais ou menos assim, os meus puxões de orelha, sabe? Ou então, você tá fazendo muito tal coisa errado, e aí eu tentando acertar. Agora, eu tenho uma característica que eu aceitei os puxões de orelha da Kátia, certo? Eu aceitei a técnica dela, e eu acho que por isso que dá resultado. Muitas pessoas me perguntam, inclusive hoje me perguntaram, o que eu achava do coaching e tudo, então eu indico porque pra mim deu resultado. Agora é o seguinte, a gente tem que fazer por onde? Não adianta, ela não vai fazer milagre por ninguém, entendeu? A gente tem que fazer por onde. Então, eu indico, mas você precisa estar querendo se ajudar. Aí a Kátia dá a mão, certo? Eu mudei bastante, principalmente nos últimos tempos também, mudei como pessoa. Eu tô me sentindo mais forte para enfrentar meus problemas, mais forte como pessoa. Eu cuido um pouco mais de mim, cuido da minha saúde. A Ana é uma pessoa que está me ajudando bastante, que ela faz parte também do Integral Coaching, também me ajudou muito. E o conselho que eu dou para os concurseiros é: não desistam, mesmo que o país esteja em crise, uma hora tem que melhorar e a gente vai ter o nosso lugar. E também aceitem os métodos da Kátia, peçam ajuda a ela, porque ela vai ajudar bastante, com certeza. É esse o conselho que eu dou. Sigam os métodos dela. Claro que cada pessoa tem suas peculiaridades, suas características, como às vezes, vamos supor, você tem que, vamos supor, dormir só tantas horas. Não adianta, se você tem um relógio biológico, você tem que trabalhar de acordo com o seu jeito de ser, com o seu relógio biológico, tudo isso. Enfim, o conselho que eu dou é: não parem de estudar e vamos lá, rumo aos concursos, rumo às nomeações. Força para todos. Beijo.